Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Cruz, contadora na Austrália pela empresa YNS Accounting, e nesta pequena apresentação eu vou abordar o tema sobre o JobKeeper 2, que é a extensão do JobKeeper. Bom, caso você não conheça a nossa empresa ainda, somos a YNS Accounting, serviços contábeis na Austrália. Essa sou eu, Carla Cruz, contadora da YNS. Essa é a Yaritza Salazar, diretora da nossa empresa. Nós temos escritórios em Sydney, Melbourne, Brisbane e Adelaide. Então, deixei ali também nosso website caso você queira entrar em contato. Bom, aqui eu deixei somente um aviso que este vídeo é de caráter informativo, então caso você precise de aconselhamento tributário, legislativo específico para as suas circunstâncias, é necessário contratar um contador ou um advogado tributário para rever o seu caso. O JobKeeper 2 passou pelo Parlamento em 1º de setembro de 2020 e eles decidiram estender até março de 2021. E o JobKeeper atual, que é o primeiro JobKeeper, ele vai ser encerrado no dia 28 de setembro de 2020, na próxima segunda-feira. Então, o que precisamos considerar para este JobKeeper 2? Existem 3 pontos importantes que eu vou mencionar hoje. Então, o primeiro ponto é sobre a elegibilidade do business, o segundo é sobre o funcionário e o terceiro sobre o valor que você precisa pagar para os funcionários. A pergunta mais comum que nós recebemos dos nossos clientes é se você já aplicou para o JobKeeper 1, se você está automaticamente aplicando para o JobKeeper 2. Mas a resposta é que não, você não pode aplicar automaticamente, você precisa fazer todo o seu homework de novo e verificar se você é elegível para o JobKeeper 2 ou não. Como saber se somos elegíveis ou não? Existe o teste que chama BAS Basic Test, que é o teste básico, onde é verificado se a renda foi reduzida ou o turnover foi reduzido a 30%. Nós temos 2 rodadas para este segundo JobKeeper. A primeira rodada vai de 28 de setembro até dia 3 de janeiro de 2021. E para esse Basic Test, a Australian Taxation Office diz que eles vão verificar o BAS de setembro de 2020 e comparar com o BAS de dezembro de 2019. Se houve uma redução de 30%, você pode ser elegível. Muito importante aqui é sobre as retificações no BAS, porque a ATO está verificando essas retificações, se foi retificado somente com a intenção de se classificar para o JobKeeper ou se realmente foi um erro que ocorreu na preparação do BAS do trimestre. Para o JobKeeper 2, teste de elegibilidade, não podemos considerar o mês como no primeiro JobKeeper, que nós escolhíamos o mês entre março e setembro e verificávamos o mês mais apropriado para classificar o JobKeeper. Nesse segundo JobKeeper, é referente ao trimestre de setembro para a segunda rodada e o trimestre de dezembro para a terceira rodada. Para a terceira rodada, será de 4 de janeiro de 2021 até dia 28 de março de 2021. E nós iremos usar o base de dezembro de 2020 e 2019 como comparação. Aqui se aplica a mesma ideia de redução dos 30% para se classificar, e é o que nós chamamos de teste básico. Existe o outro teste, que é o teste alternativo, que se aplica para alguns business em específico ou específicas circunstâncias que não usam o teste básico. Então, por exemplo, um business que começou depois de julho de 2019, dezembro, novembro, não tem informação suficiente para comparar. Então, por isso que a Australian Taxation Office criou este teste alternativo. Assim como também se você adquiriu um novo negócio ou não estava operando no ano passado, ou você não era dono do negócio e passou a ser, você também pode usar o teste alternativo. Ou também quando você muda totalmente a atividade do seu negócio, atividade empresarial. Um que nós estamos usando bastante para os nossos clientes é o aumento substancial. Então, ele funciona da seguinte forma: imagine que você iniciou seu business ano passado com pequenas vendas e de repente, dezembro, janeiro, as vendas aumentaram muito e deu continuidade em fevereiro. Então, não seria justo comparar essas informações com as do ano passado. Então, a ITO diz que, ok, vamos verificar os 3 meses antes do Covid-19 e vamos considerar estes meses como a média do seu business turnover. Com alguns dos nossos clientes, nós estamos verificando janeiro, fevereiro e março, e com alguns outros já estamos verificando dezembro, janeiro e fevereiro para melhor resultado. Então, as pessoas também que foram afetadas pelo bushfire, eles também estão considerando para a elegibilidade.
Existe também o irregular turnover, que é o sexto item que eu coloquei aqui. É, o irregular turnover é para quem está na indústria de construção ou de projetos, que são aquelas empresas que fazem grandes projetos e eles recebem um pagamento só pelo projeto e depois ficam 2, 3 meses sem projeto para ser feito, ou seja, também sem recebimento. Então, ele também entra nesse teste alternativo. O segundo ponto a ser considerado são os funcionários. Então, vamos assumir que você fez seu homework, verificou sua legibilidade, fez os testes, teve a redução de 30% e ainda precisa verificar a elegibilidade de funcionário. Então, a data mais importante aqui a ser considerada é dia 1º de 7 de 2020, e muito importante lembrar que todas essas informações elas vêm do Single Touch Point, que é quando você faz o payroll para informar os pagamentos de salário, e eles irão verificar se realmente a pessoa está cadastrada no seu payroll como funcionário. Tá? Então, precisa também fazer o nomination form de novo para os funcionários, e muito importante saber quando o funcionário tem direito ou não. Tá? Então, quando o empregado foi contratado até dia 1º de julho de 2020, podendo ser permanente, part-time ou casual. Se for casual, existe essa regra de precisar estar contratado por 12 meses antes de 1º de julho de 2020. E o que é muito, muito importante aqui nesse ponto é referente ao status de residência. Então, o funcionário ele deve ser australiano, cidadão australiano, ou residente permanente, ou estar no visto subclass 444. E por que isso é muito importante? Tem alguns clientes que nos ligam e pedem para aplicar para o JobKeeper, mas o funcionário tem visto Working Holiday, visto de estudante ou está em algum outro tipo de visto temporário. Então, nesse caso, a regra da legislação é muito simples e muito clara, não se aplica. Então, aconteceu com algumas pessoas que os funcionários mentiram sobre o status de residência e automaticamente o empregador colocou como residente e aplicou para o JobKeeper. Mas aqui o maior problema é do empregador. O empregador deve ter certeza que a pessoa é residente antes de aplicar, deve verificar a elegibilidade do seu funcionário. Então, a ATO pode verificar e pedir o valor do JobKeeper de volta, que foi pago, e mesmo se você falou que não checou o formulário 100%, que foi erro do seu contador, infelizmente esse valor deve ser devolvido. Então, por isso que é extremamente importante verificar esse fator antes de fazer a aplicação. Se estiver tudo correto, tanto a elegibilidade do empregado e os testes que você fez de turnover, quanto que você irá pagar para o seu funcionário. Então, para essa segunda e terceira rodada, o pagamento foi reduzido. A segunda rodada, que é de 28 de setembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021, se o seu funcionário trabalha mais de 20 horas, você precisa pagar a ele $1.200. Se for menos de 20 horas, $750. Então, a diferença aqui do primeiro JobKeeper para o segundo JobKeeper foi essa retificação no valor, porque o primeiro JobKeeper você podia estar trabalhando full time, o seu funcionário podia estar trabalhando full time 38 horas e recebia os 1.500, mas a pessoa que trabalhava menos horas, que trabalhava 20 horas, recebia a mesma quantia. Então, por isso que eles reduziram e fizeram essa retificação para o segundo JobKeeper. A mesma coisa para a terceira rodada, que vai de 4 de janeiro de 2021 a 28 de março de 2021. Então, para quem trabalhou menos de 20 horas, 650 e mais de 20 horas, $1.000. Como saber como a Australian Taxation Office calcula essas 20 horas? Para saber quantas horas o funcionário tem, existem duas opções. Então, a primeira é você utilizar um período da quinzena antes de 1º de março de 2020 ou a quinzena antes de 1º de julho de 2020 e comparar quantas horas o funcionário trabalhou nesses 2 meses. E o mês que tiver o valor mais alto é o mês que você considera para comparação. Então, por exemplo, um funcionário trabalhou em fevereiro 20 horas, eu escolho esse mês para aplicar o JobKeeper do funcionário. Então, é dessa forma que a Australian Taxation Office está verificando as horas de funcionário para aplicação do JobKeeper. O último ponto muito importante a ser abordado para os business é, no primeiro JobKeeper, a Australian Taxation fez de tudo para ajudar os business e autorizou a redução de salário com algo que eles chamam de justo e razoável, né, de acordo, claro, com a situação do business, como estava.
Porém, o pagamento por hora do funcionário não podia ser alterado, eles só podiam reduzir as horas. Nesse segundo JobKeeper, tem uma pequena diferença. A Australian Taxation Office diz que você pode somente reduzir as horas do funcionário a um mínimo de 60% antes do Covid. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha full-time 38 horas por semana, o mínimo que você pode pagar para o funcionário com esse segundo JobKeeper é 23 horas, ou seja, não pode reduzir mais que 60% das horas. Também existe uma pequena exceção para alguns business que não podem aplicar para esse segundo JobKeeper. Então, porque eles não têm a redução de 30% do turnover. Porém, o Fair Work permite que, se você reduziu sua renda entre 10% a 29%, você tem permissão de pagar seus funcionários com essa redução de 60%, mas você precisa possuir uma certificação do seu contador ou do seu tax agent, informando o quanto foi reduzido no seu turnover. Tá? Então, é importante você pedir essa certificação para o seu contador, caso seja a situação do seu business. Bom, é isso. Eu espero que esse pequeno vídeo tenha sido claro e tenha ajudado vocês a entender um pouco desse novo processo. Então, eu vou deixar aqui nosso contato, caso vocês necessitem da ajuda dos nossos contadores. E nosso atendimento pode ser feito tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. Bom, qualquer dúvida, aqui segue o nosso website e telefone. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.